Paz, igreja, amém? Então é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, né, nesse culto. Tá tão vazio aí na frente, é o que? O grupo de música, é? Mas vamos beber água, volta logo! É para trazer garrafinha, viu? Então, queria começar aqui trazendo uma base, né, do culto de hoje, que é inimigos da moda. Diga comigo, inimigos da moda. Mas vamos trazer, isso é um tema para trazer um contexto muito importante para nossas vidas. Queria que vocês abrissem Romanos capítulo 12. Se você é crente, trouxe a Bíblia, graças a Deus. Romanos capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 1, mas vamos ler o 1 e o 2. Então, Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Quem abriu, diga amém. Está um pouco aí que abriu, vou esperar mais um pouco para o amém ser mais forte. Ou você não trouxe Bíblia e você se junta com um amigo do seu lado e traga a Bíblia da... Amém? Posso falar, porque se o pessoal ficar com raiva de mim, eu vou embora aí. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha o verso 2: E não vos conformeis com este século. Essa palavra conformar quer dizer ter a mente, ter o propósito, se amoldar. Ou seja, a Bíblia diz: não vos amoldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler esse verso 2 numa outra tradução, que é a Nova Versão Internacional, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Diga, eu não devo me amoldar ao padrão do mundo. Eu não devo tomar a forma deste mundo, mas eu devo me transformar pela renovação da minha mente. Então olha o que a Bíblia diz que você não é só você não tomar a forma do mundo, mas também não só não tomar a forma do mundo, mas renovar a sua mente. Sabemos aqui que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, algo mudou na nossa vida. Só que, por incrível que pareça, nosso exterior não mudou. Quem é galego, continuou galego. Quem é careca, continuou careca. Quem é branco, continuou branco. Quem é negro, continuou negro. Por quê? Porque a transformação é no seu espírito. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança drástica no seu espírito. Ou seja, o seu espírito ele foi recriado. Então, o espírito que era perdido, pecador, ele se transformou numa nova criatura. E o que é que não mudou? A sua mente e o seu corpo. Então, sabemos que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Então, nós somos o espírito. Diga comigo, eu sou espírito. Pronto, essa é a sua essência. Quando você morrer, é o seu espírito junto com a sua mente que vai. Estão ligados, o espírito e a mente. E o que é a mente? Porque muitas vezes as religiões, ela definem corpo e alma, né? Ou corpo e espírito, mas a palavra faz distinção, corpo, alma e espírito. Então o espírito é que nasce de novo, mas a alma, ela não nasceu de novo e nem o seu corpo. Pessoas com cicatrizes no corpo, Deus não deu um corpo novo e disse: ai, tão limpinho, isso aqui tinha um corte e aqui desapareceu. Não, o seu corpo permaneceu o mesmo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra. Quando você se converte, você aceita Jesus Cristo, o seu espírito você não precisa fazer mais nada, porque a obra do Espírito Santo, a obra redentora de Cristo fez essa transformação por dentro. Mas qual é a nossa responsabilidade? Cuidar do corpo e renovar a nossa mente. Eu vou repetir, cuidar do corpo e renovar a mente. Porque tem gente que não cuida do corpo, deixa o corpo do jeito que está. Deus tem interesse que você cuide do seu corpo. Deus tem muito interesse, por quê? Porque o seu espírito habita no corpo. Ou você quer deixar o espírito desabrigado? E como assim desabrigado? Porque se você morrer, o espírito tem que sair do teu corpo. Aí todo plano de Deus para a tua vida não pode ser executado. Você vai ter que ver Jesus antes. Aí Jesus vai chegar e dizer: por que está aqui? Tem
por coincidência, eu vi um vídeo de Luciano Subirá, ele falando de um testemunho de um pastor falando com ele, que esse pastor ele morreu, teve uma parada cardíaca e 4 vezes foi tentado reanimar, conseguiu voltar à vida, mas na 5ª vez ele passou direto, embarcou. E ele disse que o espírito dele saiu do corpo. E ele estava no ambiente, ouviu o que o médico ouvia, via o que o médico estava fazendo, tentando reanimar, todos os detalhes. Depois que ele voltou à vida, ele relatou e foi confirmado, né? Foi feito isso e aquilo outro. Então ele saiu do seu corpo e viu o corpo dele lá no hospital. E ele foi ver Jesus. Aí Jesus disse, foi ver Jesus não, Jesus apareceu para ele, contando testemunho, e Jesus começou a instruir ele. Ele disse, eu vou resumir, tá, para não acrescentar. Ele disse, não era o seu tempo de você vir. Por causa da sua negligência com o seu corpo, você atrapalhou minha obra através de você na terra. E o pior, aí ele mostrou o enterro dele, como ia ser o enterro. Pessoas dizendo que, esse pastor, Deus recolheu ele antes. Ele disse, por causa da sua negligência com o corpo, pessoas vão colocar a culpa em mim, algo que eu não tenho culpa, que a culpa é sua de não ter cuidado do corpo. Entende a responsabilidade nossa com o corpo? Nós não devemos colocar tudo na conta de Deus. Deus nos deu uma responsabilidade com o nosso corpo e também com a nossa alma, com o nosso entendimento. E o que é que a Bíblia fala sobre o entendimento? Devemos renovar. Através do quê? Através da palavra. A Bíblia diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. Então, tudo que você bota para dentro, em alimento, vai para o teu corpo. Eu comi ontem uma coxinha, e a coxinha está onde? Foi para o seu corpo. Eu comi ontem algumas verduras, foi para onde? Foi para o seu corpo. A diferença é que de um alimento saudável e não saudável é porque o não saudável, ele vai alguns nutrientes, mas também vai algumas coisas que vai aumentar o seu colesterol e vai ficar no teu corpo. Então, talvez você não saiba para onde foi a sua comida, mas eu te digo, foi para o pelo, foi para a pele, foi para os olhos, foi para o teu organismo se sustentar. Então, tudo que entra, ele vai trazer um sustento. E no entendimento também, tudo que entra através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, ele vai afetar a tua vida, a tua mente. Então, se você assiste muita coisa que causa medo, o que é que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa medrosa. Se você assiste muita violência, você vai estar tendencioso a ser violento. Naturalmente, se você assiste muita briga de trânsito, naturalmente o teu cérebro vai te inclinar a fazer isso. Então, devemos ter cuidado com tudo que entra para a nossa vida. Então, por isso que nós não devemos nos acomodar, não devemos deixar com que o mundo nos torne com uma forma, porque a Bíblia já recomenda antes, não se amoldem à forma do mundo. O mundo vai querer lhe ajustar. Por exemplo, sexo antes do casamento, é pecado ou não é pecado? Pecado. E o que é que o mundo diz? Que não é, que é muito bom. Então, olha o padrão do mundo. Antigamente, ser virgem era o correto. Hoje, chega na escola ser virgem, é algo errado. A pessoa fica envergonhadíssima. Se esconde de algo que é um padrão de Deus, um padrão correto, mas o mundo mudou esse padrão. Então, se você é contra o padrão do mundo, você se torna o errado. E o que é que a Bíblia diz? Não tome a forma do mundo. Você não deve. Seja ridículo. Por isso vocês estão assim, aqui. Seja o quadrado. Tem uma frase que eu acho bonita, que o pessoal diz, é melhor ser quadrado e ir para o céu do que ser redondo e enrolando para o inferno. Então, é questão de sabedoria, de bom senso, inteligência. Muitas vezes as pessoas querem a aceitação do mundo, mas recebem a reprovação de Deus. Vamos lá, tem mais na Bíblia, olha que coisa boa. A Bíblia tem tanta instrução maravilhosa. Vai lá em Tiago, capítulo 4. Tudo fora do padrão. Ainda bem que não me deram papel higiênico para limpar, né? É lenço. Então, Tiago capítulo 4, no verso 4. Olha o que diz. Deixa eu abrir aqui também. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
E aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em vós. Até aí. Olha o que a Bíblia diz. Se você quiser se amoldar ao mundo, ser aceito pelo mundo, ser amiguinho do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Agora vamos colocar um equilíbrio nisso. Porque Deus ele não quer que você se isole do mundo. Vou repetir. Deus não quer que você se isole do mundo. Eu vou trabalhar, aí vai ser no shopping. Pastor, não vou trabalhar no shopping não, porque todos os funcionários são ímpios. A Bíblia diz que nós não devemos ser amigo do mundo, eu não quero ficar perto dos ímpios. Eu digo, como é que tu vai cumprir a tua missão de evangelizar? Vai evangelizar na igreja, para os crentes? Está errado. A tua missão envolve um relacionamento, entende? Relacionamento, não aquela amizade de você compartilhar, comungar com ele as coisas erradas, mas um relacionamento de você influenciar. Assim como um pai, ele consegue influenciar os filhos, assim é você que tem que influenciar as trevas. Aonde você chegar, pessoas quererem estar perto de você. Não é onde você chegar e pessoas quererem, lá vem aquele crente quadrado. Meu pastor disse que é melhor ser quadrado que ser redondo. Existe uma diferença entre ser quadrado e ser chato. Quadrado é para você, é a sua forma a ser diferente. Não é o seu comportamento ser repugnante. Entende? Você tem que ter um comportamento agradável para as pessoas quererem estar perto de você. Lá em Lucas capítulo 7 fala que Jesus ele veio e as pessoas chamaram ele de beberrão, amigo dos publicanos, amigo dos pecadores. Vamos abrir lá. Lucas capítulo 7. Está no verso, deixa eu achar aqui para você. O 33 e o 34. Lucas 7, 33, diz assim: Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Não sei se você sabe, mas João Batista era um fora do padrão. Ele vestia roupas esquisitas, comia gafanhoto e mel silvestre. Não comia pão. Imagina, é doido mesmo. Assim, para a sociedade. Mas o caso de João Batista, não é o que eu vou chegar aqui, tem os elementos proféticos em tudo que ele fazia. E ele era considerado o maior dos profetas. Mas aí pula mais adiante e diz assim no próximo versículo: Veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. As pessoas viam Jesus como um amigo dos publicanos e pecadores. Jesus disse para Zaqueu, vai, desce da árvore que eu vou comer na tua casa. E os fariseus, os religiosos, disseram, não, só pode comer com crente. Você não pode comer com pessoas pecadores. Aí teve uma mulher que veio e chorando aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com lágrimas. Aí os religiosos disseram, se ele soubesse que ela era pecadora, deixava nem tocar. Entende como o pessoal estava sendo, não sendo a influência para o mundo? Eu não estou dizendo para você ser inimigo no sentido de ser repugnante, mas você ter um relacionamento, podemos dizer assim, com objetivo, sem mudar a sua forma. Jesus ele não foi mudado pelos pecadores. Quando ele foi comer na casa de Zaqueu, sabe o que aconteceu? Jesus não chegou e disse, Zaqueu, você está errado, você é um traste, seja como eu. Não, simplesmente só pela presença de Jesus, Zaqueu disse, olha, em quem eu defraudei, em quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou foi 4, foi 2, não sei. Jesus não pediu isso. Ele já estava arrependido. A presença de Jesus mudou ele, ou seja, Jesus mudou o padrão dele. Amém. Não ele mudou Jesus. Então devemos ter essa convicção, essa certeza, essa forma da palavra. Não devemos nos amoldar com o que o mundo está oferecendo para ser aceito. Devemos ter um contato com o mundo. Claro, eu posso ir para a festa de aniversário da família que só vai ter bebida, só vai ter coisa do mundo, música do mundo. Vá para a festa da sua família, só não curta. Curtir assim, né? Vamos dançar, dar um forrozinho, vamos isso aqui, vamos beber aqui, vou beber. Não, não é isso não, é você ir lá como luz. Você marcar presença,
Você vai no aniversário de um primo seu que é ímpio, você chama para o seu aniversário. Aí no seu aniversário vai ter louvor, vai ter oração, vai ter quebrantamento. Mas se você não vai para o aniversário dele, o que é que vai acontecer? Aí você chama para o seu, ele nem vai. Você chama para a sua igreja, ele nem vai. Mas você tem que ir intencionalmente. Não molinho como uma massinha quando chega lá. Ah, leva Beltraninho para cá, faz isso. Ele, ri da piada pornográfica. Não, você tem que ter o teu posicionamento. E as pessoas saberem, porque elas vão te observar o teu padrão. Porque elas querem o teu padrão. O problema é que quando a Bíblia diz que quando a luz chega para as trevas, para as pessoas que estão em trevas, as obras da pessoa é reprovada. Então ela se sente mal com a tua luz. Eu lembro quando eu me converti, logo no primeiro mês, eu não tinha tanto contato com meus amigos, ao ponto deles ouvirem a palavra através de mim, mas ouvia de uma certa forma, porque era tudo novo para mim. Só que eles sabiam que eu me converti. Eu lembro que quando eu desci, eles estavam lendo uma revista da Playboy, que é revista mulher nua. E quando eu cheguei, eles esconderam. Eu não pedi para eles esconderem. Eu não reprovei a conduta deles, mas quando chegou a luz, eles viam que tinha um comportamento padrão. Eles sabem que existe um comportamento padrão. Eu lembro uma certa vez, quando eu vou confessar um pecado aqui, um erro, quando eu não era crente. Era adolescente para jovem, eu não lembro. E eu ia no shopping, ia numa das lojas que vendia chocolate e roubava chocolate. Quem vos fala aqui já roubou chocolate. Olhar para o vigilante de segurança, eu acho que era adolescente, que era mais abestalhado, né? Que mais jovem não conseguiria me pegar. Eu fui pego. Só que, quando a gente foi, eu fui com meu irmão roubou junto comigo, eu entrego. Meu irmão foi também. Eu não sei se meu primo estava. Mas a gente foi, roubou uma vez, comeu chocolate que nosso dinheiro nem pagava, chocolate caro. Só que a gente quis comprar chocolate para nossa avó. E minha avó, ela hoje está com o Senhor, ela é crente mesmo. É a matriarca que influenciou a família a se converter. E eu disse, vamos comprar um chocolate para a avó? Não vamos dar, ela é roubado, né? Então, o chocolate da minha avó, a gente foi no caixa e pagou. Aí eu lembro que quando pegaram a gente, eu fiquei tão nervoso, tirei tudo do bolso, tirei passe estudantil, tirei tudo. Ele mandou botar numa coisa, ele bonito, né, para vocês. Aí eu disse, esse aqui é comprado, quero o da minha avó. E eu não sei se eu tinha nota fiscal na época, mas aí o da minha avó foi comprado. Enfim, eles não ligaram para nossos pais. Depois de muito mais velho, eu confessei a minha mãe, não levei pisa, né, porque eu já estava grande. Mas o que me salvou é porque a gente tinha comprado uma fita e ele disse, vocês roubaram? Não, foi na tal loja. A gente foi na loja lá e comprovou que a gente tinha comprado, aí dispensou a gente, deu aquele susto. Aí a gente teve mais coragem de roubar, mas o que é que eu estou dizendo? Não é para você roubar não, viu? Quando a gente chegou na casa da minha avó, a gente foi entregar o presente da minha avó, comprado. Quando entregou, aí meu primo, vocês roubaram? Foi, não, esse aqui, ó, que roubou o quê? Mas, só para você entender, o padrão da minha avó me fez eu me amoldar ao padrão dela. Enquanto eu queria roubar, queria fazer a coisa errada, eu não era rebelde não, só foi uma aventura. Mas o padrão dela, sem ela me dizer que é certo e que é errado, por causa da presença dela, eu estava me amoldando a ela. Diferente você crente, vai com um amigo do mundo e o amigo começa a fazer coisas erradas e você faz junto com ele, você está se amoldando. Isso se torna inimigo de Deus. Você não deve fazer isso. E como é que eu faço? Você tem que ser um modelo padrão. Tem também na Bíblia instruções de como a gente se tornar esse modelo padrão. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje você vai crescer e amadurecer bastante. Amém? Creio que Deus vai acrescentar algo de sabedoria na tua vida, que você vai aplicar não só na tua vida de santidade, mas vai afetar a tua inteligência emocional, o teu comportamento dos teus pais, na escola, onde for. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 12. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Diga comigo, padrão. Olha, em que eu devo ser padrão? Tem aí na sua Bíblia. Padrão dos fiéis, né? Então vamos lá. Na palavra, diga comigo, na palavra. Ou seja, no que você fala. Talvez você seja novo convertido e ainda chame palavrão. Mas o que é que vai acontecer? Você vai
renovar a sua mente. Você vai renovar o seu padrão, você vai mudar o seu comportamento. Eu vou dizer uma coisa que não é aprovação. Ah, pastor, eu chamei um palavrão, e aí? Não, Deus sabe que você está crescendo. Assim como um bebê quando faz as necessidades na fralda, um pai e a mãe não jogam o bebê com a fralda suja no lixo. Joga só a fralda e limpa o bebê. Então, um novo convertido, uma pessoa nova que está mudando comportamento, ela vai cometer alguns deslizes pelos velhos hábitos, mas Deus, ele é compreensivo. Só que você já, velho, barbado já de tempo de crente, mas eu não tenho nem barba, mas de tempo de crente. E fazendo práticas erradas, não, só muda o comportamento. Muda o teu comportamento na fala, vai jogar em rede, com seus amigos de tiro, os amigos começam a chamar palavrão, você começa a ouvir palavrão, e de repente você solta o palavrão. Você está se expondo a isso. Comece a ser padrão para eles. Fale palavras abençoadas, bênção, palavras de amor, não palavras de ódio. Não é chegar e dizendo, ô amiguinho carinhoso. Não, é você ter um padrão na fala. Tem que ter um padrão. Algo que você também tem que se tornar padrão no procedimento, diga comigo, procedimento. Essa palavra procedimento quer dizer modo de vida, comportamento. Você tem que mudar, se tornar um padrão no seu procedimento. Não ter procedimento como pessoas do mundo. Porque o teu procedimento, às vezes você não vai falar nada, mas teu procedimento vai ensinar tudo para a pessoa. Tem uma frase que é conhecida que diz assim, pregue o evangelho a todo tempo. Se possível for, fale. Porque você prega com o seu testemunho. Você prega com a sua vida, com o seu comportamento. Também no amor. O amor, ele é a base de tudo. É a base da tua fé. A tua fé, ela só opera pelo amor. O amor, ele lança fora todo medo. O amor é a base do cristianismo. Aí não é a fé não, porque a fé, ela só vai operar pelo amor. E quando você se converte, a Bíblia diz que Deus derramou o amor em você, no seu coração. Você tem amor suficiente para operar, a liberar perdão. Tem pessoas ainda que ficam magoadas com os outros. Não liberei perdão para meu pai, não liberei perdão para meu tio, para meu cunhado. Que conversa? Isso é orgulho. Só libera o perdão e acabou. Tem que ter um padrão no amor. Mas você não sabe, ele traiu toda a família, vou deixar assim? Deixa assim mesmo, porque o seu padrão é do amor. Todo mundo pode ser contra, mas o seu é diferente. Ou você não quer que Jesus lhe perdoe. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se você diz assim, Jesus, me perdoa somente se eu perdoar. Está vendo a troca que tu está fazendo? Não liberando perdão, tu está dizendo a Jesus, não me perdoe não, também não. Existe a parábola do credor incompassivo. Eu não vou abrir aqui, mas você depois procura. Que um servo, ele estava devendo, na moeda antiga, um valor muito absurdo. Eu vou chutar aqui, sei lá, R$1 bilhão. Aí chegou para o rei e o rei mandou prender. Aí ele disse, meu senhor, me perdoe, não tem como pagar. Então o rei, o que aconteceu? Perdoou ele, esse 1 bilhão. Estou parafraseando valores aqui. Que é uma dívida impagável para ele. Só que quando ele saiu, foi liberto, o que aconteceu? Ele encontrou um conservo dele, que devia R$100. Olha, aí ele pegou o cara e disse, vá para a cadeia. Tranca a esposa, tranca os meninos, e ele só sai da cadeia quando me pagar. E o pessoal olhou e viu o que tinha acontecido e falaram para o rei, rei, tu perdoou uma dívida impagável, mas esse não quer fazer a mesma coisa por um outro amigo dele. Uma dívida menor. Aí o rei mandou chamar ele e disse, cabia você fazer a mesma coisa que eu fiz por você? Fazer com seu conservo? E ele foi para a cadeia, e a Bíblia diz que teve choro e ranger de dente, ou seja, foi para o inferno. O que é que eu quero dizer com isso? Se você não tiver padrão também no amor, você vai perder algo maravilhoso que tem na tua vida. Então não fica como o mundo. O mundo diz, eu não sou besta não vou ser enganado. Que morra, não quero ver pintado de ouro. Pronto, isso é padrão do mundo. Qual é o padrão do Senhor? Oferece outra face. Acabou, se tu vai vender tua salvação, vai vender tua comunhão, tua paz, por causa de um padrão errado. Não, torna padrão certo. Se não gostou, não reclame comigo não, viu? É com a palavra. Olha, falta de perdão atrai doença, gente. Falta de perdão atrai desgraça. Eu estava visitando um médico, eu era propagandista de laboratório, e eu estava evangelizando a secretária, uma senhorinha, e eu falando sobre
algumas experiências que a gente já teve, de pessoas que tinham câncer e muitas vezes quando ia orar por elas, elas estavam carregadas de coração impregnado de ofensa. Eu disse, olha, não é que o câncer é causado pela ofensa, mas a ofensa é um imã muito grande para a desgraça, principalmente para o câncer. Aí ela lembrou da irmã dela. Ela disse, minha irmã era uma pessoa maravilhosa. Olha, eu sou ruim, mas a minha irmã é maravilhosa, ela morreu de câncer. E você falando agora, eu lembrei que ela tinha mágoa do marido, que traía ela, que era um marido ruim, e ela guardou rancor dele. Não estou dizendo que foi por causa do câncer, mas é uma coincidência muito grande. Então a pessoa preferiu guardar o rancor para atrair as desgraças. Por quê? Fora do padrão divino. Quando Deus pede algo para a gente, não é porque Ele quer subtrair, não. É que Ele quer nos livrar de algo ruim. Se minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos e uma de 10. Se minha filha pequena, que é a Malu, pegar um facão brilhante, afiado, e começar a brincar nas árvores, para não brincar em casa rasgando sofá, né? Mas nas árvores, cortando os galhos e tal, divertidíssimo. Então eu falo com uma voz imponente e não, se estremece. E eu digo, me dê esse facão e tomo dela. Aí ela vai para a internet fazer uma live de mimimi. Meu pai não me ama. Ele não quer ver a minha felicidade. Estava tão feliz com um facão, cortando os galhos, as plantinhas. E meu pai, ele não entende que eu sou feliz com essas coisas. Entende? A percepção dela para aquele perigo, ela não tinha a percepção que o pai tinha. Então, muitas vezes, a gente não pode entender o que Deus fala. Mas Deus tem uma percepção melhor sobre a nossa vida. Quando Ele não quer que a gente faça algo, não é para te privar de alegria, é para te privar de algo ruim. Porque existe alegrias em outras coisas. Existe alegria nas drogas? Existe. A pessoa fica tão alegre, fica doida. Roda e brinca. E no final é o quê? Morte. Aí você prefere uma alegria dessa e morrer no final? Não, melhor outras alegrias. Tem outras alegrias melhores, né? Então vamos continuar o que nós podemos ser padrão. Foi na palavra, ou seja, no que você fala, no procedimento, no seu comportamento, no amor, na fé. Qual é a maneira que eu agrado a Deus? É fé. Ora, em Hebreus capítulo 11 fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sua vida é de fé. Fé é acreditar no que não vê. Então, você tem que ter padrão, não é o incrédulo, não. Chega, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso é incredulidade. É sempre ter uma visão otimista, ter uma visão de confiança em Deus. A fé é a confiança em Deus. Porque às vezes você pode ter fé no governo, fé no dólar, fé nas situações, e tudo isso é mutável. E Deus não quer que você se apoie nas coisas que mudam, mas se apoie na palavra, que é imutável. E Deus e sua palavra é um só. Deus, Ele disse, eu não mudo. Então, a partir do momento que você se apoia em Deus, você vai ter segurança para sempre, para a sua vida eterna. E também devemos ser padrões na pureza. Diga comigo, pureza. Que quer dizer castidade, inocência. Você ser puro. Isso é o padrão. Assim como as pessoas estavam olhando aquela revista, por causa do meu padrão de pureza, eles tiveram que abandonar a revista pornográfica. O seu padrão vai incomodar pessoas. Mas você não tem que mudar o seu padrão. Faz com que o seu padrão inspire as pessoas. Seu padrão deve inspirar as pessoas. Pessoas quererem ser igual a você. Você tem que ser um sucesso. Você não tem que ser vergonha. O diabo vai querer lhe envergonhar para você ficar para baixo. E a Bíblia até diz, olha, não fique tendo inveja dos ímpios. Já fala isso várias vezes na Bíblia. Pessoal, olha, tem, por exemplo, um traficante na favela. Está andando de moto, roubada, ou às vezes comprada. Um tênis da hora, um tênis caro. Ouro, relógio. E você trabalhando, CLT sem nada. Aí você tem inveja. Queria uma moto, queria um tênis. Mas ele, com seus 20 e poucos anos, talvez ele só sobreviva mais 2 anos no tráfico. Você quer 2 anos de riqueza roubada ou riqueza ilícita? Ou você ter paz? É isso que Deus está falando. Tem pessoas que querem invejar o mundo, mas o que eles têm não tem valor comparado ao que você tem. Às vezes a pessoa é feliz na tua frente, mas não consegue dormir, é uma pessoa depressiva. Se um carro atropelar ela, ela vai para o inferno. E você tem inveja de uma pessoa dessa que não tem futuro? Você é que tem futuro. Então não inveje. E outra, se está com Jesus, se está com Deus, sua vida vai ter que ser um sucesso.
Talvez você não saiba, mas o fato de você estar hoje aqui, participando dessa programação, se vestindo de uma maneira diferente, para não dizer outra palavra, para não magoar, você está mudando um comportamento. Uma forma de você criar novos caminhos no teu cérebro é através de atitudes. O mundo, ele entende a ciência e aplica. E a ciência, a Bíblia, ela está cheia de ciência, porque foi Deus que criou. A lei da gravidade não foi Isaac Newton que criou, foi Deus que fez. E quando você começa a ver o que a ciência explica, você diz, tem na Bíblia, tem na Bíblia. Tem algo que a ciência explica que é neuroplasticidade. Alguém já ouviu falar de neuroplasticidade? Para ver aqui. Vai me explicar aqui na frente. Não. Neuroplasticidade quer dizer a ver com plasticidade, algo que você consegue movimentar como um plástico, mas da questão do cérebro. Eu trouxe uma definição aqui de neuroplasticidade, só para você entender o que os livros da neurociência falam. Refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar. Diga, mudar. Olha, adaptar. Diga. Moldar-se. Isso é a capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar e se moldar ao quê? A nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal, quando o sujeito é exposto a novas experiências. Diga comigo, novas experiências. Então, em resumo, porque talvez não dê para entender. Quando você tem uma nova experiência, o seu cérebro ele começa a abrir caminho por essa nova experiência. Por exemplo, uma mata. Quando não tem uma trilha, poucas pessoas passaram por ali. Mas quanto mais você passa, mais aquela trilha se abre. No cérebro é a mesma coisa. Se você está num relacionamento e você começa a falar com sua namorada, que vai ser sua futura esposa, começando pelos animaizinhos, né? Minha coelhinha. Tudo no diminutivo. Aí depois vai aumentando. Sua vaca. Como é que chegou nisso? Entende? Eu não me vejo chamando a minha esposa de vaca. Por quê? Porque eu não criei no meu cérebro um caminho desse de ofensa. Mas a partir do momento que você começa criando esse caminho, vai se tornando cada vez mais natural você acessar aquele caminho. Assim como as drogas. Droga de entrada, cigarro, aí vai para maconha, depois cocaína, crack e assim por diante. A maconha é uma porta de entrada para outras drogas, porque vai criando caminhos que vai facilitando coisas maiores. Um namoro, aí o cara está namorando, começa pelo cabelo. Cabelo da varoa, né? Aí no outro dia se encontra com ela. Aí está lá, no cabelo, aí vai para o ombro. Alisou o ombro. Aí no outro dia, que encontra ela, vai começar pelo cabelo? Não, porque já acessou o caminho até os ombros. Aí vem para as costas, ó, chega a dar aquele arrepio, a varoa. Aí já está alisando as costas dela. Ele está criando caminhos de acesso, que quando ela vê de novo, ele não começa pela cabeça, já começa pelas costas. Aí vai no cóccix, olha, no cóccix. Depois, meu filho, vai para as nádegas, vai para os peitos. E quando for, já tem um caminho acessado. Um caminho para a pessoa se sentir à vontade a fazer isso novamente. Então, o que é que isso tem a ver com minha roupa? Quando você quebra um padrão que é bom para você, você tem facilidade de fazer isso novamente. Se você entra num padrão também que é ruim, você tem facilidade de fazer isso novamente. Por isso que quando você ri de uma piada pornográfica, você vai fazendo coisas que o mundo vai te oferecendo, talvez a princípio seja inofensivo, mas está criando o caminho no teu cérebro para você se sentir à vontade de fazer isso. Para mais adiante você dizer, não tem nada demais, isso é religiosidade, isso é aquilo outro. Não, porque o teu cérebro já está se acostumando com isso. E para você não é mais pecado, não é tão mais errado. E a Bíblia já adverte antes, não se amolde ao mundo, mas renove a sua mente. Olha, mentalidade tem que renovar. Ter essas experiências com Deus. Quando você está na presença de Deus, lembra que Deus ele é fogo. Um barro, quando ele entra em contato com fogo, o que é que acontece? Ele endurece. Não fica mais mole, ele já está na forma. Então, quando você está no mundo, não vá como um barrinho mole, para o mundo ficar lhe amoldando. Vá com uma pessoa experimentada pelo fogo. A pessoa dizer, rapaz, tu é feio. Eu digo, sou não, porque Deus me fez uma nova criatura. A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Eu sou feliz, que eu tenho a maior felicidade. Então, o meu rosto está feliz. Meu corpo é lindo porque Deus me criou. Então, você sabe quem você é.
Podem falar o que for. Podem chegar para mim e dizer, Ricardo, você é mulher. Tu é doido, é? Vai perguntar à minha esposa, sou mulher? Eu tenho tanta convicção que eu sou homem que isso não me ofende. Por quê? Porque eu já tenho inteligência emocional para isso. Porque eu sei a minha identidade em Cristo. Eu não me ofendo com essas ofensas vazias do mundo. Eu vou lhe ofender agora, tá? Cuidado para você não se chatear. Deixa eu procurar alguém ofendido, alguém chorando. Mas você já se ofendeu com isso. Quando era pequeno, já. Revidava com outra língua, já. Chorou já para a mamãe, já reclamou para a tia da sala, porque alguém lhe deu língua. E por que agora você não se ofende? Diga, porque eu amadureci. Então, o mundo vai querer te ofender. Mas o mundo querer te ajustar para as coisas ruins, o que é que você vai fazer? Rir do jeito que você riu quando eu dei língua. Porque você sabe que aquilo não lhe afeta. Porque você já foi forjado o seu caráter. E você sabe sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Queria chamar o grupo de música. Você não sabe o quanto é forte você ter ousadia. Eu tenho vergonha de pregar o evangelho. Por quê? Já experimentou? Todo mundo vai ter uma resistência de algo. E o bom é que nós estamos aqui em conjunto. Olha o poder da unidade. Você sairia de casa sozinho assim? Entende? Mas tem influenciadores que saem para gravar um vídeo. Por quê? Porque eles começaram devagarzinho já estão mais ousados. Está no meio do shopping fazendo live, fazendo um bocado de coisa. Por quê? Porque já trilharam um caminho de quebra de vergonha. E olha o poder da unidade. Você consegue fazer coisas que você não fazia por causa da unidade. Então saiba que você tem uma interdependência com o seu irmão. A sua presença no culto dá força ao teu irmão. A tua santidade fortalece a santidade do teu irmão. O teu comportamento está moldando o comportamento do teu irmão. Então não só você prejudica a sua vida quando você foge desse padrão, você afeta as pessoas que Deus ia colocar ao teu redor. Olha o peso de responsabilidade. Se eu me desviar, eu não afeto só a minha vida, eu afeto a vida da minha família, das minhas 2 filhas, da minha família, pai, mãe, irmãos, que eu sou exemplo, da minha igreja, que eu sou pastor. Olha o dano que eu vou causar, não só a mim, por causa de uma recomendação de Deus. Não se amolde ao mundo, mas torna-te o quê? Padrão. Fecha teus olhos. Pai, eu quero apresentar cada jovem aqui, cada pessoa aqui presente, Senhor. E eu creio que essa palavra, Senhor, veio como tão poderosa aos seus espíritos. E eu oro para ela trazer resultados práticos, resultados inovadores, trazendo ousadia. Senhor, eu oro por ousadia sobre cada vida aqui presente, Senhor. A tua graça operando, Senhor. Aonde há fraqueza, dificuldades em não largar a pornografia, dificuldades com linguajar obsceno, dificuldades e fraquezas em qualquer área. Eu oro por uma graça sendo aumentada sobre a vida deles. Porque a tua palavra nos garante que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quanto maior a fraqueza, mais poder é liberado. E eu creio na tua palavra. E eu oro, Senhor, por mais poder. Mais poder. Mais poder. Mais poder. Mais poder. Trazendo ousadia, intrepidez e força. Cada um aqui se tornando um padrão. Um padrão. Um padrão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor.